O assunto agora é saúde bucal. Convidamos o Dr. Fábio Makiyama, da Oral-Unique de Rio do Sul. Olá, doutor, seja muito bem-vindo. Olá, boa tarde. Vamos esclarecer algumas dúvidas, né, que os pacientes têm aí na rua e vamos conversar um pouquinho e tirar essas dúvidas que eles têm. É isso aí, vamos às ruas então, tirar algumas dúvidas do pessoal e a gente começa então com a pergunta do Eduardo. Doutor Fábio, para caso de dentes tortos, o aparelho seria a única solução? Boa pergunta, Eduardo. Com certeza o aparelho sempre é a melhor indicação, tá? Tem paciente que chega no consultório e fala, não quero colocar o aparelho, tem alguma outra solução? Dependendo do posicionamento e da situação que os dentes têm, sim, tem como. Mas o aparelho sempre vai dar um posicionamento mais preciso, mais correto daquela mordida. Para os casos dos pacientes que não querem fazer o uso do aparelho, existem as lentes de contato, que a gente consegue corrigir pequenos giros, espaçamentos, correção de cor, coisa que o aparelho também não resolve. Mas tudo a gente tem que saber a melhor indicação para o paciente, porque às vezes a mordida está muito fora e infelizmente não tem como colocar a lente de contato antes de usar o aparelho e posicionar melhor esses dentes. Tá certo. Doutor, algumas pessoas não gostam muito da estética daquele aparelho ortodôntico tradicional, que é aquele de metal. Sim. Alguns adultos, deixam para colocar o aparelho na fase adulta e acabam não gostando muito da estética. Existem hoje os aparelhos invisíveis também. Isso, exatamente. Esses aparelhos invisíveis, sim, estão sendo muito utilizados. São aqueles aparelhos onde você consegue tirar e colocar, por exemplo, para higienizar, para se alimentar, mas a indicação de usar direto também, ele com certeza tem que ser utilizado. Mas é um aparelho que está sendo muito utilizado para aqueles pacientes que não querem usar aquele aparelho fixo, desde que a indicação seja correta, tá? Porque às vezes tem casos que o aparelho fixo ainda é a melhor indicação. Aí, para a questão estética, a gente também tem os aparelhos fixos em porcelana, que também aparentam uma transparência, porém são fixos. Em relação a esse aparelho invisível, o resultado, ele é similar ao do ortodôntico tradicional? Sim, todos os resultados dos aparelhos são iguais, um resultado final, Aquele caso que a gente resolveria com o aparelho invisível, a gente consegue resolver com o aparelho fixo e vice-versa. Então, todos os resultados atingem o objetivo de uma correção estética e funcional, no final. Tá certo. A gente vai agora à pergunta do Alan. Pacientes de qualquer idade podem fazer lente de contato? Legal, Alan. A gente recebe pacientes de todas as idades, óbvio, desde que estejam com a arcada toda completa, para fazer essas lentes. Sim, tá? Pode, desde que a indicação esteja correta. Por exemplo, o paciente tem uma ausência de dente, tem que associar a colocação do implante, ou dos implantes com essa lente, A indicação de uso da lente de contato, sempre a gente tem que mirar o funcional, ou seja, então a ausência do dente tem que ser reposta e naqueles dentes que estão ali, seja faltando um ou mais dentes ou a paciente tenha uma arcada completa, pode sim colocar, Pacientes idosos, por exemplo, que já vêm com os dentes um pouco mais amarelados, os dentes um pouquinho mais gastos, que é o normal acontecer durante o decorrer da nossa vida. A gente consegue restabilizar a estética e função para esses pacientes também. E qual é a durabilidade da lente de contato? A lente, desde que cuidada bem, e o cuidado, a gente está falando, o cuidado como se fosse um dente natural, ela tem um longo prazo. Isso depende muito de pessoa para pessoa, conforme a pessoa cuida, Então, se a pessoa coloca a lente e não retorna para fazer os retornos de rotina, com certeza a lente pode ficar comprometida. Mas se tiver os cuidados básicos, com certeza ela vai durar um bom tempo. E não são cuidados muito complicados, são cuidados simples. Simples, higienização com escova, a pessoa que tem o dental. dente comum, ali o dente sem a lente de contato vai ter que fazer também. Sim, com certeza, Fio dental, escovação, as 3 higienizações diárias ali básicas, pelo menos. Então, com certeza vai durar um bom tempo. Tá certo. A gente tem dúvida também da Nicole. Oi, doutor. Eu uso aparelho, mas eu tenho falta de dentes. Eu posso colocar implante mesmo assim? Pode, desde que o tratamento de aparelho esteja concluído, Então, a gente, por exemplo, tem a utilização de aparelho, o paciente perdeu um dente e, durante o decorrer da vida, ocorreu aberturas de espaços nos outros dentes em decorrência da ausência desses. Colocar o aparelho e querer colocar um implante ao mesmo tempo, durante o tratamento do aparelho não é indicado, porque a gente precisa movimentar toda a boca, ajustar ela para receber os dentes com os espaços corretos, com as alturas corretas, para poder repor a quantidade de dentes suficiente
para atingir o objetivo final, que é o encaixe da mordida e também a estética. Então, o implante é colocado depois, quando é finalizado o tratamento com Exatamente. o aparelho. Na maioria dos casos, sim, né? E com certeza a melhor solução é esperar a conclusão daquele tratamento para depois entrar com os implantes e reabilitar a boca. Então, essas foram algumas dúvidas do pessoal nas ruas, dúvidas de muita gente, dúvidas minhas também. Então, é bacana a gente trazer esses questionamentos. É claro, quem tiver alguma dúvida, algum aprofundamento, alguma dúvida particular, também pode agendar uma avaliação. Com certeza. Isso aí são dúvidas que aparecem no nosso dia a dia, né? Então, é legal a gente interagir um pouquinho aqui com o público, o telespectador. E quem tiver mais interesse em aprofundar, né? E aí cada caso realmente é um caso, não tem uma receita para um tratamento, infelizmente, pode procurar a gente lá que a gente vai estar esclarecendo, fazendo uma avaliação e tirando todas as dúvidas do pessoal. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Obrigado a vocês.